Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre mais um empate do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, agora fora de casa contra o Botafogo por 2-2. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Botafogo 2, São Paulo 2. O São Paulo invicto no campeonato. Não perde, mas também não ganha. 4 pontos. Estava com vantagem no placar, não conseguiu segurar o 2-1, tomou o 2-2 já no finalzinho. Teve chance ainda de fazer mais gols. Jogo meio aberto ali no segundo tempo. 2-2. Gostou, adorou, deu pro gasto. Não gostou ou foi um lixo? Tiro deu pro gasto, né? Eu assinaria o empate antes. Acho que era um jogo bem difícil. Foi difícil o jogo todo o tempo. Mas pelo que o São Paulo jogou, dava para ter vencido. Sobretudo por estar duas vezes na frente do placar de novo, né? Acho que tem aquela questão das trocas sempre piorarem o time, porque o nível do banco não é do nível do time titular. E dessa vez, curiosamente, isso foi simbolizado pela entrada do Luciano no time, né? Que foi barrado pelo Matheus Alves, né? Até no final do jogo, o Alan Franco estava bem nervoso para cobrar o Luciano, cobrar o André Silva e tudo mais. Mas é aquilo. O Luciano não estava numa boa fase, foi para o banco. A questão, os jovens já estão sendo titulares, né, do time. E acho que a questão é que vai ficando claro os limites, vão ficando claros os limites do São Paulo na temporada. A última a aderir a essa tese foi a organizada, né? E o São Paulo vai tendo seus limites ainda mais delimitados pelas lesões, né? E acho que a lesão do Caleri é aquilo que a gente fala um pouco. Muita gente já assim, querendo tirar o Luciano. Tava todo mundo querendo tirar o Caleri. Agora, com a lesão do Caleri, a galera, putz, sem o Caleri vai fazer falta o Caleri. Porque tem poucos jogadores, né? Experientes e rodados e tudo mais, para manter o nível do time. O que eu gostei, Tironi, eu acho que o São Paulo, ele apresenta um nível de organização e de comando de jogo muito raro por um time que mexe tanto na sua escalação, né? E que também joga fora de casa com o domínio do jogo, a posse de bola. Foi mais ou menos como o jogo do Atlético, o primeiro tempo, o São Paulo com o Botafogo. Então eu vejo essas virtudes. Agora, para o time sair da nhaca, conseguir ganhar, deslanchar, não correr risco no campeonato, ele tem que encontrar esse equilíbrio entre o domínio do jogo, as chances que tem criado e a baliza zero que ele tinha até então, até mudar um pouco o sistema de jogo, né? Então essa é essa circunstância não. Depois o ultimato em relação ao treinador, né? Foram 2 empates e acho que o do Cruzeiro, o São Paulo curiosamente jogou pior do que o jogo contra o Botafogo, que foi em casa, e não alivia a situação do treinador, mas para mim está cada vez mais claro, cada vez mais evidente, cada vez mais escancarado que a questão não é exatamente o treinador e uma troca a essa altura não seria tão simples assim, até porque eu tenho acompanhado do Santos, o Grêmio que agora deve trocar o treinador, nem todo treinador está querendo assumir times com problemas, né? E o São Paulo tem muitos problemas, sobretudo o orçamento do São Paulo, que é muito limitado. Então, essa situação, a pressão segue e foi postergada para o jogo de domingo contra o Santos no Morumbi. Eu concordo muito com você. Aí, quando você começa a ter que trocar e tudo mais, aí hoje é curioso, né? Porque você trocou por 2 jogadores que, em tese, deveriam resolver ou deixar o time no mesmo nível. O Luciano e o Enzo. O Enzo, ok. Agora o Rodriguinho, né, gente? Aí é aquela história, né? O Rodriguinho já é a terceira opção, né? Não Então, é a mas segunda. aí entrou e foi, com todo respeito ao Rodriguinho, foi um desastre. Né? Não estou reclamando que a base é ruim porque o Rodriguinho entrou mal. Não. Mas entrou mal. E acho que cai muito o time, né? O time tem dois pontos muito importantes que pesam quando com o time que atrapalha o time do São Paulo. O time cansa e cansa muito, né? No segundo tempo tá pregado, sei lá, pelo jeito de jogar, tal. O Ferreirinha até ficou bastante tempo hoje, mais. E depois, quando vai ter que trocar,
É esse negócio. Rafael Ramos, ainda bem que a torcida não embarcou na onda de vocês, que insistem tanto em queimar o Ferreirinha. Se o Zubeldia ainda tá no cargo, é muito por causa dele. Então, alguém outro falou assim, Tirone, você falou que o Ferreirinha não dava mais. Então, como eu falei no começo da live, a gente erra pra caramba, tá? Então eu faço muitos meia-culpas aqui, acho isso importante. E sim, e comecei falando aqui que o Ferreirinha virou um jogador muito melhor do que ele era, na minha opinião, Rafael. Agora, a gente não podia... Se o cara tá jogando bem, eu não tenho por que me agarrar à minha opinião e não aos fatos, né? Acho que pelo menos eu não tento fazer isso, Rafael. E acho que o Ferreirinha, ele não foi só importante, não está sendo só importante agora no esquema do Zubeldia. Ele, o ano passado, ele virou o titular do time do Zubeldia por méritos dele também. E a gente lembrar, a eliminatória com o Botafogo, o ano passado, ele estava machucado, senão ele seria titular. Aí ele teve que inverter, colocou o Rato e o Rafinha, né? O Ferreirinha jogou bastante bem nesse período do Zubeldia, tanto no recorte do ano passado como agora nesse ano, né? E aí foi uma solução também que foi encontrada depois do Paulista, com ele melhor fisicamente, né? Se você reparar, quase não estão jogando mais Luciano e Calera. Agora o Calera vai ficar fora um tempão, é uma pena, vai fazer uma falta muito grande, sobretudo na Libertadores. E é isso, eu acho que quanto menos jogador você tem, mais difícil fica você cobrar do técnico soluções mirabolantes. E é o caso do São Paulo, né? Bruno Henrique, 4 pontos de 12. Embrulha a criança, Arnaldo. Não, mas calma, Bruno Henrique. O que a gente falou, né? O ano vai ser osso. E os 2 empates fora de casa foram muito bons para o São Paulo. O São Paulo jogou bem. Né? Sim. São Paulo está devendo em casa. Paulo Vicente, hoje achei que o time jogou bem. Como concordo com o Arnaldo, acho que ele não vai me ofender ou chamar de xenófobo, diz aqui o Paulo Vicente. Jefferson Moreiras, boa noite, Corjas. Ponto contra o Botafogo fora está ótimo. Posso explicar esse negócio? Pode, claro. Deixa eu terminar lá do Jefferson aqui. Não podíamos perder pontos em casa e com tantos desfalques está cada vez mais difícil. Sim, Jefferson, nosso problema são os jogos em casa, mas fala, Arnaldo. Não, vocês não estão entendendo a questão. Eu vou tentar explicar, talvez eu não tenha sido claro. O que eu estou dizendo é que muita gente que analisa trabalho de técnico na imprensa, não falei exatamente de torcedor, não, tem a questão, como o Mauro César fala muitas vezes na questão, a questão corporativista do técnico brasileiro, né? Achar melhor técnico brasileiro, ter certo preconceito em relação ao técnico estrangeiro. Sim, essa discussão está acontecendo agora para a sucessão do Dorival na seleção brasileira. E em termos de clube também, a análise do trabalho do Zubeldia pelos ex-jogadores, sobretudo, os que comentam jogos, por isso eu acho que a ESPN tem uma outra forma, tem outro rol de comentaristas ex-jogadores, até que eles não comentam jogos só da Libertadores, mas é muito, muito pró-técnico brasileiro. Vinícius Assunção, o Arnaldo também mandou mal contra o Chacon. A galera lá na arquibancada ficou chateada, diz aqui o Vinícius Assunção. Rafael Miranda, sou fã de vocês dois, não sou hater. Só discordo da proteção exagerada. Seria diferente se você pedisse a manutenção dele e reconhecesse os erros graves dele. Não é o caso. Você se comunica como se não tivesse erro grave no trabalho, diz aqui o Rafael Miranda. Acho que é com você isso, Arnaldo. Não entendi. Ele está falando que você não reconhece erros graves no que o Zubeldia tem. Não sei. Assim, erro grave, gravíssimo? Não, acho que teve jogos ruins, outros bons, mas eu acho... uma coisa que eu acho que o time não é desorganizado, bagunçado, não acho mesmo. Nunca foi, né? Genivan, Mirassol, Ceará, Juventude e Bragantino, todos com elencos piores que o São Paulo, já ganharam ao menos um jogo. O São Paulo não tem uma vitória. Defender o Zubeldia é assinar o rebaixamento. Técnico covarde, diz aqui o Genivan. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quanto é que o tricolor ainda deve a Daniel Alves? Notícia importante que consta no balanço financeiro do São Paulo. O tricolor inicia 2025 tendo reduzido a dívida do Daniel Alves em quase 5 milhões de reais na temporada passada. São Paulo havia iniciado 2024 devendo ao ex-lateral 14 milhões e meio de reais. A dívida atualizada no início desse ano é de 9 milhões 660 mil reais. Ou seja, São Paulo pagou quase 5 milhões de reais em parcelas enquanto Daniel Alves estava preso.
Importante lembrar também que o São Paulo faz pagamentos ao Daniel e também à sua ex-mulher, a Dinorá Santos Ana Bastos. Isso estava previsto no acordo entre as partes, tá? Durante o ano passado existiu muita dúvida em relação à chance de o Daniel Alves não estar recebendo do São Paulo por conta dessa questão que o levou para a prisão. Ele foi absolvido, primeiro ele foi liberado e depois houve mais um julgamento e ele está absolvido daquela acusação de estupro. Só para completar, é importante contar que quando rescindiu seu contrato com o São Paulo, Daniel Alves tinha direito a 28 milhões de reais. Para completar sobre o tricolor, destacar que Baby, presidente da torcida organizada do São Paulo Independente, afirmou que a declaração do Belmonte antes do jogo contra o Cruzeiro, bancando a permanência do Zubeldia, pelo menos até o jogo contra o Santos, partiu de uma sugestão do próprio Baby. O presidente da organizada esteve na semana passada no CT para conversar com dirigentes e também jogadores. E o Baby disse o seguinte, abre aspas, se o Zubeldia vai continuar, quando você descer do ônibus no domingo, antes do jogo contra o Cruzeiro, se posicione e fale que o técnico vai continuar sim, porque se o Zubeldia é bom ou não, quem contratou foram vocês. É muito fácil derrubar o técnico lá e os verdadeiros culpados estão no centro de treinamento. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor empatou novamente pelo Campeonato Brasileiro, agora fora de casa contra o Botafogo por 2-2. São 4 jogos, né, agora pelo campeonato e 4 empates, 12 pontos disputados e apenas 4 ganhos. O São Paulo empatou na estreia, né, jogando em casa contra o Sport, depois fora de casa contra o Atlético Mineiro, depois empatou em casa, né, contra o Cruzeiro e agora fora de casa contra o Botafogo. Mas eu gostei do jogo do São Paulo de ontem, né? Mesmo após o empate no fim. O São Paulo começou bem o primeiro tempo, mesmo jogando fora de casa. O Ferreirinha vem jogando muito, né, galera? E abriu o placar no jogo de ontem. Mas logo em seguida o Savarino marcou um golaço, né? E empatou o jogo. E depois o Caleri sentiu uma lesão, né, galera, no joelho e foi substituído pelo André Silva, que entrou, né? Entrou bem. O Ferreirinha deu uma assistência para ele, né? E o André Silva fez o segundo do São Paulo. No segundo tempo, né? Depois da mexida do Zubeldia, da entrada do Luciano principalmente, o São Paulo caiu um pouco de rendimento. Aí o Botafogo veio para cima. E no fim, né, galera? O Botafogo empatou o jogo com o Igor Jesus. Infelizmente, mais um empate, né, para o São Paulo. Mas eu gostei do jogo de ontem. Agora precisa vencer, né, no domingo jogando em casa contra o Santos. Porque não adianta nada, né, galera, jogar bem fora de casa e depois chegar em casa e não vencer. Isso que vem acontecendo com o São Paulo, né, galera? Então precisa vencer o Santos no domingo. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael fez uma partidaça, fez grandes defesas. Se o São Paulo conseguiu sair com empate ontem, muito foi graças ao Rafael, que teve uma nota ali então de 8.9. O Ferrarese também foi muito bem, né? E teve uma nota ali de 7.1. O Rodriguinho, que entrou no segundo tempo, teve uma nota ali de 5. O Arboleda muito bem também, teve uma nota ali de 7.3. O Alan Franco teve uma nota ali de 6.7. O Cedric teve uma nota ali de 6. O Alisson, uma nota de 6.4. O Marcos Antônio teve uma nota de 5.9. O Matheus Alves, que foi titular no jogo de ontem, teve uma nota de 5.5. O Luciano, que entrou no segundo tempo e mais uma vez muito mal, teve uma nota de 2. O Wendel, que foi titular também nesse jogo de ontem, teve uma nota de 6. O Enzo Dias teve uma nota de 5.9. O Caleri, que foi substituído, né, no primeiro tempo por causa de uma lesão no joelho, teve uma nota de 3.6. E o André Silva, que entrou no lugar do Caleri e fez o gol, né, galera? Então teve uma nota de 7. O Ferreirinha teve uma nota de 9.2. Vem jogando muita bola, né, galera? Só ontem foi um gol e uma assistência. Se eu não me engano, nos últimos 3 jogos dele, são 4 gols marcados. O Lucas Ferreira, que entrou ali no segundo tempo, teve uma nota de 5.4. E o Luiz Zubeldia, né, galera, teve uma nota de 2.3.
Então boa parte da torcida ainda está na bronca com o Zubeldia. E após mais um empate, então, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a campo neste domingo, jogando em casa contra o Santos, também pelo Brasileirão. Depois, no dia 23, joga fora de casa contra o Libertad, pela Libertadores. Já no dia 26, joga fora de casa pelo Brasileirão contra o Ceará. Já no dia 30, joga em casa contra o Náutico pela Copa do Brasil. E no dia 2, joga em casa contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 6, joga fora de casa contra o Alianza Lima pela Libertadores. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!